Olá! Hoje vamos falar sobre o primeiro exame da Ordem de 2009. Vamos falar agora da questão número 68. A questão 68 tem como enunciado o seguinte: com relação ao 13º salário, assinale a opção correta. O 13º salário, ao contrário da maior parte das normas trabalhistas, ele não está na CLT. Ele não compõe um artigo ou um capítulo da CLT. Ao contrário, ele está previsto em algumas leis esparsas, né? Em especial a Lei 4.090 de 62 e a Lei 4749 de 69, isso sem falar também na Constituição, no inciso 8º do artigo 7º, que fala 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Isso está dentro dos direitos sociais dos trabalhadores. Então, tendo isso em mente, vamos examinar as alternativas. Na dispensa com justa causa, cabe o pagamento do 13º salário proporcional ao empregado. A questão então é, se o trabalhador é despedido com justa causa, né, então se ele dá motivo algum ao término do contrato, se ele vai ter direito ao 13º salário. A questão se elucida, ela se soluciona com a aplicação do artigo 3º da Lei 4090. Ocorrendo rescisão sem justa causa do contrato de trabalho, o empregado receberá a gratificação devida nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º dessa lei. Ou seja, contrário senso, o trabalhador que é despedido com justa causa, ele não vai ter direito a essa parcela. É importante a gente destacar, já que a gente está fazendo uma preparação para o concurso, que nessas questões objetivas, né, as vulgas questões de cruzinha, o examinador não vai poder entrar em discussões doutrinárias, né? Nós sabemos, né, que há uma discussão atual em que se prega o direito dos trabalhadores, ainda que despedidos sem justa causa, por exemplo, ao recebimento de férias, né? Ainda que então o trabalhador, ainda que tenha uma falta grave, algum motivo para ser despedido com um fundamento para o seu empregador despedi-lo, alguns entendem que é possível que essas férias decorrentes dessa despedida sejam pagas proporcionalmente. Só que no caso da questão objetiva, o examinador fica preso ao texto da lei, ele não pode se permitir usar questões doutrinárias. Então o candidato pode ficar bastante tranquilo que, estudando pela legislação ou se baseando na legislação ao responder suas questões, ele vai estar com pouquíssima chance de erro, ou zero chance de erro, e se o examinador por acaso tiver tentado fazer alguma questão doutrinária, essa questão tem grande chance de ser anulada. Então a primeira alternativa parece que não atende ao enunciado, ou seja, não parece correta. Segunda alternativa: o pagamento da primeira parcela do 13º salário deverá ser feito entre fevereiro e novembro de cada ano, e o valor correspondente à metade do salário percebido no mês anterior, não estando o empregador obrigado a pagar o adiantamento no mesmo mês a todos os empregados. Essa alternativa aqui me parece que é exatamente a redação do artigo 2º da Lei 4749, ou seja, entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará como adiantamento da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior. Parágrafo 1º, o empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento no mesmo mês a todos os empregados. Então, me parece que essa questão é a mais adequada, por enquanto. Claro que, sendo um exame em que muitas questões às vezes acabam sendo parecidas, não é prudente que o candidato já exclua as posteriores sem examiná-las. Então, apesar dessa parecer por enquanto a mais correta, vamos examinar as posteriores. Então
Então, alternativa C, o empregador deverá proceder ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário no mês de novembro de cada ano e ao da segunda parcela em dezembro. Pelo que a gente leu agora há pouco, no artigo 2º da 47 e 49, não é verdadeiro. A primeira parcela vai ser paga entre novembro, aliás, entre fevereiro e novembro de cada ano. Então não parece adequada essa alternativa. E finalmente a alternativa D, todos os empregados deverão receber o pagamento da primeira parcela do 13º salário no mesmo mês de cada ano em face ao princípio da igualdade. Então aqui vamos sublinhar aqui o todos, né, e o princípio da igualdade. O que o legislador aqui procurou? Aliás, o que o examinador aqui procurou? Ele procurou atrapalhar o candidato ao invocar um princípio que de fato é importante, o princípio da igualdade. Então todos os trabalhadores vão ter que receber no mesmo ano. A gente sabe que não, né, porque o parágrafo 2º permite, né, que se pague entre fevereiro e novembro, e também o parágrafo 1º diz que o empregador não está obrigado a pagar o adiantamento. Por que essa não obrigação? Porque senão o empregador não teria condições de antecipar para ninguém, né? O empregador não teria condições de antecipar para alguns trabalhadores, e no final seria letra morta. Então é uma exceção ao princípio da igualdade, né? Se admite que o empregador escolha entre alguns critérios que vão ser mais ou menos subjetivos e mais ou menos objetivos, vai poder escolher quais trabalhadores vão receber essa antecipação. Então, a questão 68 do nosso exame, a alternativa mais correta é a alternativa B.